gostaria de agradecer a presença de todos. É um privilégio a gente poder se reunir para estudar a palavra de Deus. A gente que tem o privilégio de ministrar a aula, pega a lição antes, medita na palavra, tem um direcionamento, e é sempre muito bom a gente poder estudar, aprender e ver aquilo que Deus tem para revelar às nossas vidas. A gente tem estudado, essa semana eu passei lá na igreja, peguei minha revista original, porque na semana passada o João Alexandre tinha escaneado para mim, mas é muito bom a gente poder manusear a revista, né, fazer as anotações e poder ministrar aqui aos irmãos. A nossa lição de hoje, eu vou projetar aqui, a gente poder falar e vocês observarem o texto. O título dela é Saudai-vos uns aos outros. Então, a gente tem estudado uma série de lições que falam sobre a mutualidade, e essa, em específico, vai falar sobre o dever de nos saudarmos uns aos outros enquanto igreja, enquanto família, enquanto corpo de Cristo. E a gente vai entender um pouquinho melhor a profundidade dessa expressão, a seriedade dela e o que Deus espera de nós quando nós nos saudamos mutuamente. Existem vários textos que poderiam ser utilizados, principalmente as cartas de Paulo, que ele termina com saudações, muitas vezes nominais, a irmãos da igreja. Eu vou colocar aqui um desses textos, que está lá em Filipenses 4, está entrando aqui na minha tela, acho que é o 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, se a gente se deparar com algumas cartas de Paulo, como eu disse, muitas delas terminam com a saudação. E o interessante é que a maneira como as cartas são encerradas, normalmente, ela tem uma dimensão vertical, falando da nossa relação com Cristo, com Deus, Cristo como cabeça da igreja, e uma relação vertical, que é a relação com os irmãos. Então, a gente não deve perder de vista, de perspectiva, que o nosso cristianismo, o nosso evangelho, ele deve ser vivido, sim, na nossa relação vertical com Deus e na nossa relação horizontal com os nossos irmãos. Não por acaso, Jesus reduziu os mandamentos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente faz a saudação, nada mais é do que uma expressão desse nosso amor para com o nosso próximo. Então, está aí um exemplo onde Paulo faz essa referência a Deus, como deve ser, Jesus Cristo, que guarda a nossa fé, que nos abençoa, que nos protege, que nos dá direção, mas também da relação com os nossos irmãos. Paulo constantemente se lembrava daquelas pessoas que, de uma maneira ou outra, haviam contribuído ou com o ministério dele em particular, ou com o evangelho como um todo, de maneira geral. Então, Paulo termina suas cartas fazendo referência a esses nobres, a essas pessoas que estavam pagando o preço por servir a Cristo. Assim como nós também, muitas vezes, pagamos o preço por servir a Cristo. Só lembrando, né, gente, quem quiser falar alguma coisa, por favor, abra o microfone, interrompa a fala. Eu que está ministrando não consegue ver a todos, então é importante abrir o microfone e fazer qualquer colocação se julgarem necessária, tá ok? Então, fui tentar entender um pouquinho o verbo saudar, qual o sentido desse verbo, para que a gente possa entender a amplitude da saudação entre nós irmãos.
ele tem basicamente algumas esferas que a gente pode dizer. A primeira delas, uma saudação, a gente conhece bem, é um cumprimento. É quando a gente encontra com alguma pessoa em algum momento da nossa história e a cumprimenta, pergunta como é que você está, como é que está a sua família. Então, aqui está no sentido mais de formalismo. É até uma questão de educação quando a gente se encontra, se cumprimentar. Então, o sentido mais trivial da saudação seria esse, o de um cumprimento. Realmente você se encontra com aquela pessoa e tem uma relação de cortesia com ela. Só que no sentido um pouquinho mais amplo, quando a gente faz esse cumprimento, é como você desejasse de fato bem a outra pessoa. É como você, de uma maneira ou outra, estivesse abençoando aquela pessoa e sendo abençoado por ela também. Os judeus, né, no tempo do Antigo Testamento, tinham muita prática, às vezes até algumas das nossas igrejas ainda usam essa prática de dizer o shalom. Né? O shalom é desejar a paz a outra pessoa, a casa, a família. Então, isso denota um pouquinho esse sentimento, essa liberalidade, essa vontade de fato, abençoar aquela pessoa com a qual você está se relacionando. Então, o primeiro sentido de cumprimento e o outro um desejo genuíno de desejar o bem ao próximo. Uma outra citação, uma outra abrangência que a gente vê também Paulo na sua carta fazendo, é um momento que a gente tem o privilégio de honrar as outras pessoas. É quando você enaltece o cuidado daquela pessoa com a obra de Deus, com o suporte ao ministério. Paulo, muitas vezes, ele cita várias pessoas nominalmente. Um dos textos, ele é bastante longo, mas eu deixo aqui como referência para que vocês leiam depois, é o final da carta de Romanos. Romanos 16, Paulo cita ali, eu não contei não, mas dá pelo menos 10 pessoas nominalmente sobre a contribuição que elas tinham com o Evangelho. Então, isso, mais uma vez, é um momento de honrar as pessoas que estavam caminhando no cristianismo nascente. A gente não pode se esquecer que o cristão ele era perseguido naquela época, mas eles se colocavam, se encontravam e reconheciam os esforços uns dos outros. Então, a saudação também é um momento de honra. Se a gente for no sentido literal da palavra aproximar, da palavra saudar, ela tem o sentido de aproximação, que nada mais é do que uma complementa ao que a gente viu nos 3 pontos acima. Né? É quando você está com a pessoa e há o desejo genuíno de estar com aquela pessoa, de desfrutar daquele momento, de viver a fé em conjunto. Não por acaso, o item 5º aí seria mais ou menos um resumo da ideia completa dos anteriores. Então, é quando a gente demonstra um desejo ardente pela comunhão, pela intimidade, por nos abençoarmos mutuamente. Ainda domingo passado, a gente recebeu 2 famílias aqui em casa, mesmo em tempo de Covid, uma família de um só e um casal com os filhos aqui. Quando a gente recebe as pessoas em casa, é exatamente esse sentido, da gente poder desfrutar da intimidade em conjunto. Preparando a aula, eu estava me lembrando, quando a gente fez a nossa despedida de solteiro, o nosso irmão Neuber e Mariângela nos receberam com muito carinho, com muito cuidado, lá na casa deles, enquanto mocidade. Então, veio o vídeo dos nossos familiares que moram fora, a gente se reuniu lá na casa dos nossos irmãos, para que tivéssemos esses momentos de comunhão. Então, quando a gente tem o privilégio de se encontrar enquanto igreja, enquanto família, seja presencial ou seja virtual, né irmãos? Não tem problema nenhum. E o que há em nosso meio é esse desejo de estarmos juntos, de compartilharmos das grandezas do nosso Deus. Como eu disse semana passada que a gente recebeu esses irmãos, não é uma conversa só para falar de futebol. A gente gosta, mas não é para isso.
mas é para a gente se abençoar mutuamente, para compartilhar as nossas alegrias, as nossas lutas, aquilo que Deus tem ministrado na nossa vida, tem feito na nossa casa, e crescermos na unidade. Esse é o intuito do apóstolo quando ele reforça essa ideia de nos saudarmos. É termos a nossa fé sendo exercitada de uma maneira prática, para que nós possamos crescer em tudo o cabeça que é Cristo. Amém? Alguém gostaria de participar? Só abrir o microfone e intervir. Então vamos seguir. O autor faz um resumo, e eu achei interessante a citação textual dele. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus não, o autor da lição, perdão. Saudarmos-nos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos um para com os outros. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem negligenciar a presença um dos outros, ao surgirem oportunidades para se comunicarem. Então, aqui também está sendo reforçado essa ideia, que a gente vive uma fé com Cristo, o eterno, que é a quem a gente não vê, mas a gente manifesta essa nossa crença no nosso convívio em comunidade, em família, quando nós temos o privilégio de encontrar com os nossos irmãos. Então, tá aí, eu achei interessante essa citação do autor, que resume um pouquinho daquilo que a gente tem falado até agora. A gente não pode esquecer que quando é falado da saudação, e cada vez eu tenho visto mais isso quando eu estudo a palavra de Deus, qual o princípio que está por trás daquilo. O que Deus almeja nos ensinar com aquilo que está sendo passado. Qual é o princípio de fato que está por trás de uma saudação? Será que a saudação é meramente um formalismo? Não tem nada de errado com isso, mas ele não é abrangente? Ou será que é o desejo genuíno de compartilharmos as nossas alegrias, as nossas lutas com os nossos irmãos em Cristo? E quando a gente vê essa expressão, eu entendo que é esse último. É o nosso desejo, de fato, exercitarmos a nossa fé uns com os outros. E a gente tem alguns exemplos da palavra de Deus que eu gostaria de trazer. O primeiro deles é Jesus lá no Sermão do Monte, que ele traz esse verbo que Paulo usa sobre a saudação lá nos evangelhos. Então ele diz o seguinte: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos? Que a saudação em si, os gentios, aqueles que não eram cristãos ou que não temiam a Deus, melhor dizendo, eles também se saudavam. Eles também falavam: oh, que legal, que bom te ver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a ideia que Jesus está querendo passar aqui além de você saudar os seus irmãos, aqueles da sua casa, aqueles da sua crença, aqueles da sua fé, que você saudasse também a pessoas que eventualmente não eram do seu convívio. Então, esse texto, ele é mencionado logo após Jesus falar sobre amar os inimigos. Então, olha só como o evangelho ele é profundo. Ele fala: você ama o seu amigo, não há muita virtude, não há muito mérito. Mas vocês devem amar aos seus inimigos, vocês devem saudar aos seus inimigos. Eu fico imaginando Paulo, quando estava sendo preso, né? A impressão que dá é que Paulo, a Bíblia diz isso, que ele conquista até os guardas que estavam com ele. Ele conseguia a complacência, o beneplácito daqueles guardas que estavam com ele na prisão. Por quê? Porque Paulo certamente tinha esse desejo genuíno de se preocupar com outras pessoas, não tão somente com os seus irmãos, mas todas aquelas pessoas que o rodeavam. E é exatamente essa ideia que Jesus está querendo passar. A gente não deve saudar aos seus irmãos. Se a gente pensar um pouquinho além da história, desse momento da fala de Jesus na história,
Os judeus, eles não se davam com os samaritanos, eles não se davam com os gentios. Jesus já estava preparando os seus irmãos, a sua igreja, a se reunir, a comungar com o novo povo, que éramos nós, os gentios, aqueles que não eram judeus, a estarmos em relação com aquele povo. Olha só que maravilhoso, Jesus está preparando a sua igreja, preparando os seus seguidores a saudar, a desejar o bem, não somente aos seus amigos, mas aquelas pessoas que até aquele momento da história, elas estavam destituídas da relação com Cristo. Então está lá Jesus insistindo na necessidade dos seus filhos, dos seus discípulos, saudarem, independentemente se eram só os irmãos, mas as outras pessoas que tinham o privilégio de terem relacionamento. Tem um outro texto que também é uma citação de Jesus, que ele diz quando ele manda os discípulos saírem para pregar, para anunciar o evangelho, um texto interessante da palavra de Deus que diz: e quando entrardes na alguma casa, saudai-a. Lembra, saudar é desejar a paz, desejar o bem, desejar que Deus opere naquele local. E aí o texto segue: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Gente, eu fico maravilhado com esse texto, com a profundidade dele, Jesus falando: onde você estiver, você deseja paz. Algumas pessoas vão recebê-la, vão aceitar essa mensagem, Deus vai manifestar a sua graça e a sua bondade. De igual forma, algumas pessoas vão de rejeitá-la. Quando você saúda uma pessoa, deseja o bem a ela, deseja a paz, ela pode até blasfemar. Problema nenhum com isso. A paz que você desejou, ela vai voltar conosco, para que nós possamos desejar abençoar outras pessoas. Mas aqueles que a recebem, eles vão ser agraciados por Deus, agraciados por Cristo, com esse mandamento. Então, toda vez que nós nos encontramos, seja com irmãos ou com outras pessoas, até que não comungam da nossa fé, não há nada de errado que nós desejarmos um Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Por quê? Porque nós estamos obedecendo a ordem do nosso Cristo, né? Então, que nós não nos furtemos a essa responsabilidade e a esse privilégio de nos abençoarmos uns aos outros. É claro que o intuito aqui não é fazer raiva numa pessoa, num ateu, por exemplo, mas a gente deve sim exercitar a nossa fé, expressar a nossa crença e desejar a bênção sobre aquela pessoa, sobre aquela família, sobre aquele lar, amém? Seguindo mais uma última citação para a gente ver a abrangência da saudação, e esse texto aqui também é maravilhoso, e diz o seguinte: e entrou, no caso, Maria, né, antes de Jesus, dela dar a luz a Jesus, a Maria já estava grávida por obra do Espírito Santo, e o texto diz: e entrou Maria em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Quando há uma saudação, quando há esse desejo do bem, algo espiritual acontece. É claro que Maria era portadora, ela estava com Jesus Cristo no seu ventre, e aquele momento singular da história, houve uma operação poderosa do Espírito Santo naquele local. Mas eu creio, pela graça de Deus, que com a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida, esse mesmo movimento espiritual, ele ocorre quando nós, como diz o texto acima, entramos numa casa e a saudamos com a paz de Cristo. Quando nós a saudamos com a bênção de Deus, quando nós desejamos que a graça de Deus habite ricamente naquela família. Então, eu não sei se isso te alegra, mas me alegra sobremaneira de sabermos que há um movimento espiritual quando nós
embaixadores de Cristo, não podemos nos esquecer. Somos embaixadores, somos representantes de Cristo. Nós nos encontramos com alguma pessoa, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, e desejamos a bênção de Deus sobre aquela família. Eu não sei quantos têm ouvido uma música recente, Blessing, que é em inglês, e eu acho que foi traduzido como a bênção. Tem uma versão com a Ana Paula Valadão, outra com a Nívia Soares. Depois, quem não conhece a música, vale a pena escutá-la. Mas essa questão da bênção tem falado muito ao nosso coração, e essa lição ela vem complementar um pouquinho desse sentido. O quanto Deus nos abençoa e nós, embaixadores dele, devemos abençoar as outras pessoas que nós temos o privilégio de nos relacionarmos. Amém? E aí, por fim, acho que esse é o último slide, depois a gente vai poder compartilhar um pouquinho. Também um outro texto da palavra de Deus, ele faz referência quando Jesus ele é morto, ele ressuscita, ele se depara com 2 discípulos no caminho de Emaús, ele anuncia as grandezas, as verdades, até então muitas delas ocultas nas profecias do Antigo Testamento. Eu costumo pensar que quando Jesus se encontra com esses discípulos, foi a melhor aula que já teve na história do mundo, que Jesus vai e revela as verdades que estavam ocultas no Antigo Testamento a respeito da sua pessoa. Então, Jesus ministra aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos se encontram com os demais discípulos, com os 12, e Jesus mesmo aparece no meio deles. E aí, o que Jesus faz? O texto segue. E falando os discípulos de Emaús, sobre as coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Gente, esse texto também é maravilhoso. O próprio Jesus, o autor da vida, quando ele se encontra com os seus discípulos, o que ele fez? Deseja a paz, deseja a bênção, deseja a operação maravilhosa de Deus sobre a vida dos outros. O texto paralelo de João relata essa aparição de Jesus e diz que Jesus sopra sobre seus discípulos o seu Espírito Santo. Então, olha só a seriedade que é que nós, como servos de Cristo, embaixadores dele, temos a responsabilidade de, sendo instrumento de Deus, de soprarmos a bênção de Deus sobre essas famílias, sobre as casas daquelas pessoas que nos rodeiam, abençoando-nos mutuamente. Então, ao preparar essa lição, para mim ela foi muito grata, porque resgata esse sentimento que nós devemos ter, de sermos servos operosos de Cristo, embaixadores do nosso Rei, e instrumentos para abençoar outras pessoas. Algo que parece tão simples, né? Como é que você está? Como é que está a sua família? Isso sim, pode ser feito de uma maneira secular, de uma maneira trivial, mas muito mais do que isso, a gente precisa se lembrar, do aspecto espiritual envolvido nesse compartilhar, nessa comunhão, nessa oportunidade que nós temos de nos abençoar uns aos outros. Então, assim como eu fui abençoado preparando essa aula, eu peço a Deus que você também seja impactado pela revelação do evangelho deles.
dele, que você tome sobre si, sobre a sua vida, essa responsabilidade, esse privilégio de ser de fato um representante de Cristo e por meio dele, na autoridade dele, que você cada vez mais busque abençoar e ministrar sobre a vida daquelas pessoas que te rodeiam. Por quê? Porque, como diz o texto lá, se aquela pessoa recebe, isso vai ministrar, essa semente vai germinar naquele local. E se ela não recebe, isso retorna para a sua vida para que você possa abençoar outras pessoas, amém? Então, que você possa ser movido pelo Espírito Santo, lembrado dessa responsabilidade e desse privilégio para a honra e glória do nosso Deus, amém?